Lente do Samba, chegando aqui em sua 12ª edição, aqui com vocês na apresentação Marcelo Cabala. Lembrando que esse programa vai ao ar aqui na TV Santa Maria. Já peço um pouco de desculpas pela minha voz, estou passando um momento de febre e gripe aqui, essa temperatura difícil de morar aqui no Rio Grande do Sul, mas vamos nos recuperando. Esse programa vai ao ar aqui na TV Santa Maria, todos os domingos às 22 horas, na TV Santa Maria, também no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Chegamos aqui com o apoio do Boteco do Maré, X o Toco, a produtora cultural Yara Duzan, apoio da Verde Mugo, e hoje uma das apoiadoras também está aqui no programa hoje, a Cassiana Marques. Então, nessa 12ª edição, convidados aqui da Vila Brasil para falar do projeto Cultura Educa. Então, começar com a Cassiana Marques, da Vila Brasil, falando desse projeto para nós. Então, muito boa tarde, Marcelo e a todos que nos assistem. É um prazer estarmos aqui nesse espaço. Desculpa, esqueci de apresentar a nossa outra convidada. Boa tarde, eu sou Farida Sequiteiro, de Moçambique. Isso, desculpa, agora pode continuar. Sérgio Silva também, que é integrante do nosso projeto, que é um projeto diferenciado, que ele vincula, então, a Universidade Federal de Santa Maria, né, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e o Observatório de Direitos Humanos, com os estudantes da universidade, migrantes e refugiados, indígenas, quilombolas e comunidade LGBTQIAPN+, e também o Carnaval, né, uma escola de samba, todos voltados para a formação de professores da rede básica municipal e estadual. Então, pensamos no projeto, né, que tem um nome bem grande, vamos dizer assim, e a gente carinhosamente apelidou ele de Cultura Educa, mas o nome do projeto é Educação e Cultura Popular, Saberes, Fazeres e Ações na Educação Básica Municipal e Estadual, Ensino Superior e Escola de Samba, um intercâmbio cultural. Então, a ideia é bem essa linha, de trabalhar as questões da interculturalidade, da multiculturalidade, né? Levar ao conhecimento dos professores, que são os formadores, realmente a história como ela é de fato, né? Contada pelo seu povo nativo, né? Contada pelo aquele migrante refugiado que vem daquele país e que muitas vezes, né, cai no mito popular, alguns preconceitos, né, algumas fantasias e até algumas mentiras que são contadas, e a gente sabe, né, que passam a ser verdades aí na visão popular, né? Sim. Então, nós temos estudantes do continente africano que estão no projeto conosco, né? A Farida, ela é uma estudante de doutorado, do programa de doutorado na comunicação da UFSM, que é do país, que é de Moçambique. Nós temos uma estudante que é do mestrado em educação, que é a Morida, que está em viagem, né, para outro estado, não pôde estar aqui conosco, que é de Guiné-Bissau. O Joaquim Gaspar, que é um estudante mestrando em economia, que é de Angola. Nós temos também indígenas, estudantes de enfermagem, né, que é o Marcos Leonardo, que é da etnia Caigangue, aqui do Rio Grande do Sul. Temos uma representante também da comunidade quilombola, da comunidade Santo Inácio, Quilombo Vovó Isabel, que faz geografia. Uma estudante trans que faz psicologia também, que é carioca, né? Ingressou por meio de vestibular trans. E a nossa querida Vila Brasil, para trabalhar, então, todo esse tema integrado. Desculpa, pode falar. Desculpa, Marcelo. Já participamos de 2 formações de professores e todas com êxito, que depois a gente vai conversando melhor e eu vou... Sim, eu fiquei curioso de saber qual que é a troca nós aqui em Santa Maria, no Brasil, com esses outros países. Esses estudantes, nós temos na universidade mais ou menos em torno de 20 países que temos estudantes, né, oriundos desses países na universidade. E o que a gente percebeu, né? Eu, enquanto pró-reitora adjunta lá na PRAE, chegam muitas demandas para nós
especialmente da questão de xenofobia, né, transfobia. Então a gente pensou, vamos valorizar o potencial desses estudantes, né, que estão aqui, que saíram dos seus países para estudar na Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e vamos pegar o que eles têm a oferecer, uma troca cultural. Eles vão conhecer como que é o processo de educação nosso, vão conhecer uma realidade de uma escola de samba, porque quando se fala em Brasil a gente pensa no carnaval, né? É quase que inerente falar em Brasil é carnaval, mas como que é o carnaval em Santa Maria? Que a gente sabe que não temos o desfile, né? Quase 10 anos. Há quase 10 anos, mas como que se dá um processo numa escola de samba que é marginalizada pela sociedade também, que a gente sabe bem disso, né? Os estudantes indígenas, que também ocupam, nós temos a primeira moradia indígena do país, que fica na Universidade Federal de Santa Maria. Então, nós convidamos, aleatoriamente, né? Fomos convidando estudantes nesse perfil e que aceitaram o convite, então, de participar conosco desse projeto, desta troca, no qual eles levam o conhecimento de origem, né, do país de origem, né, porque nada melhor do que falar de povos originários do que contado pelo estudante indígena aldeado. Falar de quilombo por uma estudante quilombola, que nasceu naquela região, que nasceu naquele quilombo, né? Falar de continente africano por estudantes que são do continente africano, que são de países daquele continente. Então, a ideia do projeto é essa, a gente levar esse conhecimento para a formação de professores, né, para que o professor compreenda, primeiro, desmistificando, né, aqueles mitos que a gente vai construindo, que a Farida deu uma aula junto com o Joaquim excelente, né, na última formação, sobre o continente africano, e também promover esse elo, né, que eles possam conhecer os nossos estudantes, saber por que estão aqui, valorizar a nossa universidade, né, porque se tu atravessou um continente para vir estudar aqui, então porque a universidade é uma referência. Sim. E também a gente valorizar as questões do carnaval e mostrar que o carnaval ele entra em todos os espaços da nossa sociedade. Tanto que quinta-feira passada tivemos uma formação, né, para os professores da área das humanas, História e Geografia, e a formação iniciou, então, com a fala do presidente Sérgio, da Vila Brasil, por meio daquele enredo da Mangueira de 2019, né? Canção, História para Ninar Gente Grande. Foi um samba campeão, né? O samba campeão, né, que tem toda uma história naquele samba. Então, foi feito, né, cada estrofe do samba foi contado o que significava, né? O que eram os malés, né? Então toda aquela história do samba e muito com curiosidades também. Sim. Né? Com curiosidades, assim, por meio da pesquisa, né, da Vila Brasil. Então teve essas curiosidades. Então para mostrar, assim, o carnaval, a escola de samba pode entrar na sala de aula, sim, né? E depois do intervalo a gente teve uma bela apresentação, que também é um meio de integração, né? Porque a gente tem uma estudante de Moçambique conversando com um estudante de outro país, que é de Angola, que não se conheciam, né? E naquela semana ali, na semana passada, quando a gente lançou a ideia, os dois automaticamente, quem sabe a gente vai apresentar o nosso continente. Então já teve mais uma relação, né? Então, dois estudantes do mesmo continente que não se conheciam já vai criando elos. Bacana. E uma rede também de apoio, né, desses estudantes estrangeiros que estão aqui na nossa universidade. Só queria lembrar ali que tu falou de questões de preconceitos e xenofobia, preconceitos que eles sofrem aqui em Santa Maria. Muitos, depois a Farida até pode relatar se ela se sentir à vontade, mas na própria instituição, né? Sim. Há muitos casos de preconceito contra o indígena, contra o estrangeiro, especialmente se esse estrangeiro for negro. Então, a gente percebe a diferença de um estrangeiro, por exemplo, de um estudante estrangeiro que é colombiano, branco, e um estudante que vem que é um estudante negro de qualquer outro país. A gente percebe até relatos dos próprios estudantes, né, que nos relatam algumas situações. E essa questão, né, cultural de estudante estrangeiro ter que dividir apartamento na moradia estudantil com estudante brasileiro,
que tem sua cultura diferente, a sua culinária também é diferente, os seus hábitos são diferentes. Então, a gente encontra esses impasses que a gente resolveu, então, por meio deste projeto, levar ao conhecimento, né, dos nossos estudantes da universidade, da comunidade de Santa Maria, como que são essas multiculturas, né, para que a comunidade aprenda a respeitar. É curioso porque a gente vê as Olimpíadas, por exemplo, os maiores vencedores são os negros, e a gente admira, acha bonito, e não que a gente vá ter esse preconceito, mas algumas pessoas da cidade em geral. Mas aí tu vê na TV, é bonito lá, mas não onde tu está. Exatamente. Na música, no cinema. Exatamente. Né? Então, é bonito ganhando medalha, mas não aqui no meu território. É bem isso. E a gente vivencia, né, em todos os espaços, né, da sociedade, é no supermercado, é na instituição de ensino, em todos os espaços que os negros, né, frequentam, a gente percebe, né, essa diferença. Sim. E a escola de samba, ela é um reduto negro, né, que já não está mais, né, somente a origem geralmente é, né, de sujeitos negros, né, Sim, que fundaram a escola, que fazem o samba. Claro que agora o pessoal está conhecendo esse trabalho. E a nossa ideia aqui em Santa Maria, especialmente enquanto a gente não tem um barracão, né, para ficar ali 15, 20 horas por dia, então a gente se ocupa de projetos, né, para levar a trabalhar com educação, com cultura e nos fortalecer, né, enquanto entidade. Eu falo nós, porque eu sou o FSM e Vila Brasil também, né, então tô falando pelas duas. E também fazer esses elos, descobrir curiosidades, por exemplo, em Moçambique tem um carnaval. Sim. Né, que a Farida nos mostrou uns vídeos com samba, com tudo que tem direito. Eu disse, agora a gente só precisa arrumar um jeito de fazer esse intercâmbio, né, de escolas de samba. Não, sendo que muito da nossa forma de tocar vem de lá também. Sim. O Emicida fala, todo tambor vem de lá. Então, Exatamente tem isso. esse ponto. Não sei se a Farida quer contribuir com o debate e colocar suas impressões também dessa vivência no Brasil, como é que está sendo participar desse projeto. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu estou no Brasil desde o ano passado e é engraçado que o ano passado para mim foi mais tranquilo, pese embora tivesse alguma dificuldade por causa do fuso horário, que tem diferença de 5 horas, então geralmente a hora de acordar era a hora de dormir, muitas vezes durante o dia eu ficava cansada e tal, mas a adaptação foi um pouco mais suave, um pouco mais tranquila, consegui me adaptar bem, tive uma rede de apoio muito boa, principalmente pelo grupo de pesquisa que eu faço parte. Tenho um orientador super acolhedor, muito família, que me apoia em quase tudo que eu preciso. Então foi muito fácil a adaptação que eu tive, porque consegui estar num círculo de amizades, que tanto de brasileiro como de moçambicano, que me apoiou muito bem. Não tive tantas dificuldades no semestre e foi tranquilo. Tanto que até consegui passear, conhecer gramados e tal. Mas esse ano é que foi um pouco diferente. O semestre começou um pouco estranho, um pouco diferente. Fui notando mais a questões raciais, xenofobia. Não que no ano passado não existisse, mas geralmente eu estava naquela euforia de conhecer mais o lado bom do Brasil, de Santa Maria, que geralmente eu ignorava as outras coisas. Mas este ano algumas coisas acabaram me fragilizando um pouco mais e as partes negativas sobressaíram bem mais do que as positivas. Sofri algumas violências psicológicas que me fragilizaram bastante. Mas quando a Cassandra fez o convite para o projeto, eu lembro que eu já queria, porque já tínhamos comentado no ano passado, depois de termos organizado o Dia da África na universidade. Mas quando ela voltou a fazer o convite, eu disse sim, mas fiquei a pensar, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu aguento? Eu não estou psicologicamente bem para fazer parte, não sei se eu vou conseguir falar, porque estava com umas crises de ansiedade que me dificultavam a maior parte das minhas atividades. Mas como eu gosto de desafio, por isso que eu estou no Brasil, eu vou conseguir engrenar muito o projeto. Tivemos a primeira formação que foi muito boa. Eu me lembro que liguei para o meu orientador todo eufórico, que o prof estava numa formação lá
na Vila Belga de professores, foi tão bom que eu me senti numa terapia, porque depois foi tão aconchegante, tão acolhedor, tanto que eu acho que foi uma terapia conjunta, tanto para nós que estivemos ali a fazer as falas, assim como as pessoas que estiveram ali, os professores que estiveram ali a assistir, pelas nossas experiências, pelas nossas vivências, partilharmos aquilo que nós passamos diariamente, que alguns, para alguns era novidade, para alguns não era novidade, então gerou uma comoção para todos que estavam ali na sala. Espero que a maioria deles tenha sido tocado realmente e tentado mudar de atitude em algum momento, porque a questão do racismo é bem complexo e difícil às vezes de discutir, porque principalmente no Brasil, eu falo do Brasil porque eu estou aqui e tenho um artigo inclusive que fala sobre o racismo no Brasil, que tem uma componente extremamente complexa que vem mascarada da democracia racial, naquele mito que somos todos iguais, temos direitos iguais, que na teoria a prática é outra. Sim. Vocês entendem? Então é bem assim, tipo, ninguém é racista. Se eu perguntar, racismo, aí você vai dizer, eu não sou racista. Mas eu conheço alguém, então ninguém é racista, mas sempre alguém conhece alguém que é racista. Naquele dia. E tem aquele clássico, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Tá, mas tens um amigo negro para fugir do racismo ou porque realmente são amigos, porque além de ser negro é um ser humano. Então tem essa questão toda. Então temos que avaliar sempre isso e tentar dormir, amanhã ou outro dia, ver o que vamos fazer. Semana passada tivemos a formação dos professores de geografia e humanas também, que foi muito importante, principalmente para nós como africanos, trazer uma versão da história que tenta ser apagada todos os dias pela visão eurocêntrica da história da África. Que durante a apresentação da Vila Brasil passou uma música que no trecho que eu até agora fico, que colocaram, teve mais invasão que descobrimento. Não me lembro toda a letra, mas essa ficou, porque é uma coisa que me impacta até hoje, porque geralmente nos livros de história, na visão eurocêntrica, é sempre assim, os 10 continentes da África. Vasco da Gama descobriu Moçambique, Vasco da Gama descobriu isso, Colombo descobriu não sei quantos. Mas não é verdade. A África é um continente que já existia. Tinham lá etnias, tinham lá família, tinha cultura, tanto é que a ciência começou lá, a medicina começou lá, os primeiros estados começaram lá, os primeiros reinados começaram na África. A maior reserva de cobalto que faz os computadores, apesar de nós não termos muito acesso, mas a matéria-prima sai de Moçambique, Congo. Uma das maiores produtoras de diamante também, acredito que seja o Congo, seguida de Botsuana, Angola. Para nós são recursos inacessíveis, mas saem desses países. Moçambique produz bastante esmeralda, produz ouro, agora é uma das grandes produtoras de gás, de petróleo, mas esses produtos são praticamente inacessíveis em Moçambique, mas são a ser explorados para fora. Grandes empresas, grandes países, atualmente a África tem a presença de chineses, de japoneses, brasileiros, portugueses, franceses, que nunca falta, na exploração desses recursos, mas em benefício dos outros países, primeiro para nós. Porque o que tem acontecido, quando olhamos, revisitamos a história, vamos percebendo que saímos daquela escravidão de correntes, mas entramos numa escravidão muito ideológica, em que o pensamento europeu ainda continua a dominar tanto o europeu, que continua a pensar que o africano, que o negro é inferior, assim como o próprio africano que vem sendo ensinado na visão eurocêntrica que o Ocidente é melhor. Então, pessoas como eu, como a Cassiana, como o Langa, provavelmente não conhecem, mas é um investigador moçambicano, estamos a tentar lutar para mostrar isso, que não, a África não é à toa que é chamada de berço da humanidade, porque a humanidade começou na África. Os primeiros registros de humanos estão na África, tem provas teológicas que mostram isso. Os primeiros estados estão na África. Tirar a ideia das pessoas de tentar dissociar o Egito da África, desmistificar essa questão da África branca, África negra. Toda a África é negra. Fez embora por causa do clima, de outro lado tinham pessoas com a pele mais clara
e as outras menos claras. Então, tentar nesse esforço e tentar levar esse conhecimento para as pessoas, explicar que a África não é o que a televisão hegemônica mostra. Tem pessoas que acham que a África é um país. Nós sempre começamos por isso. Tanto é que na nossa aula nós mostramos o mapa. E até pedimos uma professora que foi apontar lá 2 países. Né? Tem que começar por isso, que é o mais grave. Pensar que a África é um país. Não, a África é um continente com vários países. Depois tem a questão, das vezes, quando as pessoas perguntam: nossa, tu és tão educada, uma negra educada. Como se fosse elogio. Sim. O fato de eu ser negra educada, qual é a relação disso? Eu simplesmente sou educada, porque sou ser humano, tive uma educação, tive escola, tive paz, e por aí vai. Tem elogios que às vezes, nossa, uma negra bonita. Ou é bonita, ou não é bonita. Não tem o fato de ser negra, branca, preta, loira. Não existe isso. E principalmente quando pensamos na questão de convivência mesmo, eu já tive perguntas assim, de alguém no ônibus tentando puxar a conversa, viu uma negra ali, não tinha para onde fugir. Eu fui na África, os leões, né? Não, eu nunca vi leão na vida. Tentei até, fomos a um parque, porque minha irmã ganhou um concurso de poesia, ele é poeta, ganhou um concurso de poesia, no pacote dos prêmios tinha um pacote de excursão para um safari. Fomos tentar ver leões, mas na hora ali, porque parece que eles têm hábito noturno, e como era de dia nós não conseguimos ver, vimos outras coisas, rinoceronte, elefante, não sei quantos, mas não vimos leão. Então, não, nós não convivemos com leões, não vemos elefantes, não sabemos onde andam as girafas. Eu já tive a pergunta seguinte, tem alguém que perguntou uma vez para mim: tu está a fazer doutorado aqui? Eu, sim. E a pessoa esqueceu que me perguntou que eu estava fazendo doutorado, aí me pergunta: em Moçambique tem universidade? Okay. Sabe, sendo sincera, às vezes dá aquela vontade de apertar o pescoço da pessoa. Acabei de dizer que eu estou a fazer doutorado. Isso significa que para qualquer pessoa que pensa, eu fiz mestrado, fiz licenciatura. Então, para eu fazer licenciatura, mestrado, porque eu fiz uma universidade, a pessoa vai me perguntar: em Moçambique tem uma universidade? Tem. Na minha paciência, sim, tem universidade. Eu fiz lá a minha graduação, fiz lá o meu mestrado, mas fiz à distância na Espanha, porque era tempo da pandemia, não podia viajar, fiz à distância, mas em Moçambique, porque tinha recursos para isso. E como nós lá não temos, infelizmente, não tem muito essa política de bolsas para fazer a pós-graduação, a gente tem que procurar bolsa e poder ir onde conseguir. E eu vim para o Brasil para fazer o doutorado, mas tem universidades, quem tem dinheiro paga para fazer um doutorado, um mestrado numa escola privada. Quem não tem procura bolsa, geralmente é fora, porque nós não temos, a cápsula ainda não chegou lá. Então, são pequenas perguntas que às vezes as pessoas mascaram como se fosse interesse, mas com um racismo, uma xenofobia bem coberta ali, para fugir daquilo. Estamos naquela democracia racial, aqui ninguém é racista, eu não sou racista, eu convivo com brancos, eu convivo com pretos, então, e vão fazendo aquelas perguntas que nós bem sabemos que só está fazendo essa pergunta para eu não dizer: Cassiane é racista. Então ela vai chegar para mim: lá em Moçambique tem leão. Como assim? Eu gostaria de pensar sobre a música, porque aqui no Brasil a gente tem o carnaval, tem o samba, tem o funk e outros estilos periféricos. O samba, inclusive, o nome vem de lá, né? Samba, e aqui a gente adaptou para samba. Como é que tu vê essa... Porque a nossa forma de tocar no carnaval também, como dizia Emicida, eu já falei antes, todo o tambor vem de lá, então acabou dando uma referência do nosso samba com a música que vem da África. Como é que tu enxerga essa relação, a música brasileira e a música africana? É bem forte, é bem forte. Às vezes eu tenho dito que a maioria dos africanos veio parar no Brasil. Tudo bem que houve uma migração por todo lado, mas eu acho que a maioria de nós veio parar no Brasil porque o estilo de vida do Brasil é bem parecido com o estilo de vida de Moçambique. Falando propriamente de Quilimane, que é a cidade em que eu cresci, ele é conhecida como Pequeno Brasil. Porque literalmente quase um estilo de vida brasileiro. E aqui na época tinha no Rio Pequenas Áfricas, no Rio de Janeiro.
tinha uns povoados assim, Sim. que o pessoal se juntava no rio e chamavam de Pequenas Áfricas também. Interessante. Então, nós temos o nosso pequeno Brasil, que é a cidade de Climane, onde eu cresci, os meus pais atualmente moram lá, que é onde tem o maior carnaval do país. As outras cidades até tentam fazer um carnaval de salão, mas a cidade de Climane é que tem o maior carnaval do país, de rua, com desfile. Não temos escolas especificamente, mas os bairros organizam-se e fazem fantasias. Depois, no fim, tem o rei que ganha a melhor rainha, a melhor fantasia, o melhor bairro. E é uma competição bem levada a sério, logo que começa ao final de dezembro, porque geralmente acontece em fevereiro. Eu esse ano não assisti o próprio carnaval, mas assisti os ensaios. E é uma coisa espetacular de olhar. Se eu trouxesse uma menina sambando aqui, ia parecer que ela nasceu aqui. Então é um samba levado bem a sério, as meninas dançam extremamente. E a maioria das músicas são de lá também, mas tem muita mistura, muita influência das músicas brasileiras. Até porque eu costumo dizer, nosso carnaval é a cópia quase original do Rio de Janeiro, porque o esforço é muito grande. O desfile é muito bonito, o governo local investe bastante no carnaval. Tanto é que geralmente costuma ser feriado na sexta-feira do carnaval. Então é feriado para poder circular na cidade toda, as escolas, fantasias. Depois, a noite toda, as escolas fazendo esse rodízio das danças e um samba no pé de verdade. E as músicas mesmo, aquele ritmo de tambor, algumas danças locais, que vai depender, acho que é enredo que se chama. Enredo. Então, a gente vai depender do enredo que cada bairro vai escolher, então em função disso também as músicas podem variar, mas também tem muita música brasileira de samba. Eu acho que uma das músicas que toca muito lá é Ivete Sangalo. Tem um tempo que ela cantava muito músicas para samba, assim, e nós ficávamos ali assistindo. Axé. O gênero dela é mais axé. É curioso falar que o carnaval de vocês é uma cópia do Rio, e o Rio conta muitas histórias dos negros da África. Então nem chamaríamos cópia, chamaríamos um intercâmbio que as pessoas não sabem que existe. Intercâmbio. Eu acho que não é cópia, acho que é a identidade mesmo. Se reconhece então, o carnaval, tem a grande essência do carnaval é a cultura negra também. Interessante que ela coloca, né? Que ela diz que não tem escolas de samba, mas se organizam por bairros. Sim. E as comunidades aqui também acabam sendo em bairros que vão se agregando. Porque antigamente o carnaval começou assim, né? Não tinha as escolas de samba, mas tinha os grupos que se organizavam e faziam o carnaval, né? Na realidade, no começo do carnaval, eram só homens que participavam, e com a música. E o grande prêmio era roubar o estandarte do outro grupo. Por isso que o estandarte, até hoje, ele é defendido. O mestre Sala, ele é um defensor da bandeira e hoje da porta-bandeira. Porque antigamente eram dois homens, um carregava a bandeira e outro defendia. E usavam navalha, que eram os lutadores da capoeira. E aí, com o passar do tempo, as mulheres entraram na escola de samba, nas escolas. E então, a navalha ela foi substituída pelo lenço e pelo leque da porta-bandeira. E aí, pegando um gancho aqui da Farida, quando houve a abolição da escravatura, vários negros que tinham condições financeiras, eles voltaram para a África, porque eles conseguiram, né, ter contato com os familiares, voltaram para o continente africano, para os seus países de origem, e talvez por isso, lá no teu país, né, esse pequeno Brasil aí, talvez seja alguns descendentes de escravos brasileiros que foram para lá. Porque até tem uma pesquisa sobre isso, né, do pessoal que voltou para lá. E quase no fim da escravidão, os negros que se comportavam mal aqui, que brigavam, que faziam, eles eram deportados para a África. Eles eram largados lá na África. Eles tinham que ir lá para o continente africano, não sei qual país que eles iam, mas o pessoal chamava, foi deportado fulano, vai ser deportado, foi para a África. Porque também eles não tinham noção dos países, né? Quem foi lá na África não sabia que o negro que pegou lá era de tal país ou de outro país. Eles só iam lá porque os portugueses não entravam na floresta, não entravam lá. E eles contratavam o povo de lá, que foi totalmente corrompido, né? Para trazer os adversários
perdiam a guerra, e também depois virou um negócio muito rentoso que vinha qualquer um. De repente, até os que estavam ali, os portugueses pegavam, aprisionavam e traziam para o Brasil. Foi uma loucura isso. Tanto é que os navios negreiros começaram nos porões, e com o passar do tempo eles começaram a construir navios para trazer os negros, e de uma forma totalmente fora dos padrões. Quanto mais gente coubesse, era melhor. Bem desumano. Né? Desumano. Então, o que aconteceu foi isso, né? E lá no Rio de Janeiro e na Bahia também, os africanos, eles se juntaram, tudo que era africano, país africano, e começaram a... Até porque no começo foi uma grande... Eles tinham várias tribos rivais, né? Tinha gente que era adversário, que eram inimigos. Chegou aqui no Brasil, mas com o passar do tempo eles viram que eles tinham que se unir para conseguir resistir à escravidão. E aí eu estava... Aquela parte do samba, o samba é sensacional, né? Quando a Cassiana me falou, eu fiquei meio assim, mas eu vou ler. Ela me disse, tem umas dicas aí fui ver uma coisa fantástica, o samba do Domênico, né? Que conta a história do Brasil, do descobrimento até os dias atuais, até a morte da Marielle. E deixa uma brecha, porque vai seguir, né? A história, está seguindo mesmo, né? E ele começa a falar lá quando os portugueses chegaram lá como é o nome da praia das... Santa Cruz Cabralha? Cabralha porque o Cabral chegou lá. E eu estive lá com meus colegas e nós começamos a conversar sobre aquele local, né? Os índios pataxós estão lá, que acho que eram os tupiniquis antigos e foram se passando, mas eles sabem a história toda. E daí, quando eu vi aquela cruz, bem perto do mar, eu pensei, cara, esses índios aí, eles não receberam de braços abertos o Cabral, com certeza. Você imagina, se descer aquele monte de cara armado com uma arma que ele nunca viu na vida, né? E já o primeiro desmatamento, eu sempre digo, o primeiro desmatamento no Brasil foi o Cabral que fez, que cortou as árvores lá para fazer as cabanas e fazer a cruz, né, que tem uma réplica lá agora. E, de repente, teve confronto, né? Mas, claro, os caras armados vieram, os índios não tiveram força para... Tanto é que eles fugiram para o interior da floresta e foram capturados e transformados em escravos depois. Claro que acho que ao passar do tempo houve uma convivência pacífica. Mas daí o samba vai contando tudo isso aí. Sim. Tu sabe que nessas pequenas Áfricas, eles chegaram aqui para trabalhar e conseguiram sobrevivência, mas também para se divertir começaram a tocar, porque eles sabiam fazer aquilo. E ali também tem uma importância para o surgimento do samba. A partir das pequenas Áfricas, as pessoas do Rio em geral, vamos lá, tem um barulho bom. O pessoal ia começaram a frequentar. Depois veio o terreiro da Tia Seata, que reuniu os sambistas. Então, a gente teve lá na casa da Tia Seata, lá perto do cais, onde os negros desciam, nos navios, né? Então, as pequenas Áfricas têm uma importância muito grande para o nosso samba. Eles não faziam aquilo porque eles era da essência deles tocar. E começou a atrair gente. Porque os sambas, na realidade, eles eram tocados nas casas das pessoas, né? A Tia Seata do Noca, eu fui um pagode na casa do Noca, tem isso aí. E aí os sambistas começaram a aparecer, né? O povo começou a gostar, né? A sociedade, na época, começou a gostar do samba e foi evoluindo. Mas, logo no começo, eles eram marginalizados, perseguidos pela polícia. Os lutadores de capoeira eram presos, né? Porque teve uma dificuldade muito grande para os negros, os homens negros, se adaptar após a abolição, porque eles perderam o emprego. Emprego não, perderam o lugar que eles tinham, porque foram banidos das fazendas, né? Foram ter que morar lá no morro, construir os barracos lá. Mas as mulheres negras, elas tiveram emprego, porque as famílias portuguesas precisavam delas. Eram ama de leite, eram doceira, limpavam a casa, passadeira, bordadeira, esse negócio tudo. A sociedade portuguesa não fazia. Eles não faziam nada, os portugueses, né? Tudo eram os escravos que faziam e os empregados que eles contratavam. Daí as negras ficaram na Casa Grande, lá na cidade. Tinha escravo urbano e escravo da lavoura, da colônia, lá, os plantadores. Daí os negros iam buscar as negras quando terminava o expediente, digamos assim, sabe? Eles iam lá pegar as mulheres deles e iam para o morro, escoltavam, né? Porque havia muita briga entre eles também. Mas antes disso, eles ficavam nas esquinas esperando. Por isso que
que quando o pessoal, tem um termo que a gente usava antigamente, que agora, graças a Deus, está subindo, tem uma negrada ali na esquina, o pessoal falava, né? Porque eles ficavam ali esperando as mulheres e ficavam conversando e jogando capoeira, que era o hobby deles, né? E tomando cachaça, que era normal, porque foi eles que descobriram a cachaça. Daí a polícia vinha e dispersava o povo, né? E se tivesse lutando capoeira, ela ia presa, era perseguida. Tem várias figuras aí, gravuras, aquele Ruendas, um pintor, não me lembro a nacionalidade dele, ele pintou o Brasil colonial, né? Então tem várias gravuras dele aí, dos negros enfrentando a polícia ou fugindo da polícia e sendo presos pela polícia porque estavam jogando capoeira. Tocar instrumento na rua, também um pandeirista que foi preso. Tem umas leis lá antigas, sabe, que contam isso aí, sabe. Para ser solto, na época o senador Pedro Machado teve que mandar uma carta pro delegado para soltar o instrumentista que estava preso. Então uma opressão que vem de lá do tempo do Brasil Império, né, e chegou até hoje. E aí surgiram as escolas de samba, que no começo também foram perseguidas, né? E a maioria das escolas surgiu no morro, né? Com o povo lá do morro. Claro, foi evoluindo, agora são verdadeiras empresas, sim, né, do carnaval brasileiro, e uma coisa que movimenta a nossa economia. Porque o samba não é só no Rio de Janeiro, tem samba na Bahia, tem samba no Belém do Pará, em todos os estados. Aqui no Rio Grande do Sul só não tem Santa Maria, mas tem, aqui perto tem. Eu acho que provavelmente o ano que vem também não vai ter, né? Porque tem toda uma burocracia para acontecer. Mas com certeza daqui a 2 anos, eu acho que nós vamos ter um carnaval voltando para Santa Maria, né? Com as escolas. Claro, no começo vai ser difícil, um recomeçar, porque se falhar os folhões, o pessoal das escolas de samba, a vila ainda consegue manter um povo ali, né? O Itaimbé também consegue, voltou o povo do Itaimbé, que ficou muito tempo parado. A mocidade lá com o Anderson faz um trabalho legal. Mas daquele jeito que era antes vai ser difícil, né? A vila, naquele espaço lá atrás, tu já foi lá e sabe que é grande pra caramba. E era de 500, 800 pessoas por ensaio, tinha que fechar a porta, não cabia mais gente, sabe? E nesse projeto especificamente, de tudo que vocês estão falando aqui, a Vila Brasil se apresenta nos projetos? Não, a Vila Brasil entra justamente com esta fala. Sim, sim. Né? Aqui foi uma pequena amostra assim, deste projeto, que, como eu citei anteriormente, né, é a partir do seu lugar de fala. Uhum. Então, o que a Vila Brasil, enquanto escola de samba, pode contribuir, né, na formação de professores, né, na educação dessas crianças que estão aí, para que cresçam, né, sem preconceitos, né, com respeito, com educação, à cultura popular, à escola de samba, né, aos estrangeiros, aos indígenas. Então, a Vila Brasil vem nesse contexto, né, pontuando ações que é realizada na escola e que casam, né, que vão ao encontro, né, de uma sala de aula. Por exemplo, como eu citei, né, essa história do samba aí, olha a riqueza, né, por meio do samba, olha tudo que foi contado agora. O Domênico deu uma aula de história e de geografia, ao mesmo tempo que ele colocou os malês lá na cidade da Salvador, colocou os aimorés, que foi a única tribo que não foi escravizada no Brasil, foi os aimorés. Os aimorés também foi quase dizimado, né? Se rebelaram e não aceitaram e lutaram. E depois os caboclos, que ele fala no samba, que foi o pessoal, porque logo depois que foi feita a independência do Brasil, o Dom Pedro fez aquela gritaria lá, tirou a espada e tudo, mas na realidade os portugueses não aceitaram. Não foi. Tanto é que nós tivemos que o Brasil pagou um preço, né, em dinheiro, em ouro, para ter a sua liberdade, só que só pagaram uma parcela. Diz que nós temos uma dívida até hoje com Portugal, porque depois deram calote e nunca mais pagaram. Mas os portugueses se revoltaram, em vários estados não aceitaram, e lá na Bahia, além dos malês, né, que é outra história, dentro da história dos negros, os caboclos e os negros pobres, os brancos pobres, eles se revoltaram, os portugueses não queriam tirar eles de lá, eles se revoltaram e expulsaram os portugueses de lá. E foi a primeira vitória, né? Depois realmente houve luta no Brasil, isso aí os livros não contam. Uhum. Os nossos livros de história contam que o Dom Pedro puxou a espada, laços fora, aqueles negócios todos, que aquilo ali, nem sei se houve mesmo aquilo, porque quem conta a história para nós do Brasil, quem é?
português, né? São os portugueses que contam a história do jeito deles. Agora que começaram todo um trabalho de estudo mesmo, de vários professores, doutores em história. Uma pesquisa mais ampliada, foram pesquisar, né? para ver mas como é que não falam dos negros na história do Brasil? Né? Não falam dos índios, dos indígenas, né? Naquela época chamavam de índios. Cadê o pessoal? O que eles fizeram? Sabia? Não. Os caras foram lá e lutaram pela liberdade deles, né? Tem uma coisa que eu vi num filme. Vocês estão livres, mas eu vou para onde? Ah, Sim, não sei. Exatamente. É isso aí. Te vira. Um dia após a abolição, o que aconteceu? Os caras, quando se deram quando estavam sem emprego, sem comida, sem casa. Isso. Né? E aí? E o projeto, ele, claro que ele não trata somente dessa questão da cultura africana, né? Ele trata das demais, né? Como eu citei agora. Mas só por essa conversa, vocês imaginem um professor de história estar ouvindo tudo isso, né? Ouvindo todo esse lado B da história, que muitas vezes a sua formação foi pelos livros didáticos e não busca, né, contextualizar ou ir um pouco mais além do que está contado ali nos livros. Não vai pesquisar, né? Eles vão ler o que está ali e passar para o aluno. Não querem saber quem foi Luiz Gama, quem foi Dandara. Então, esse é o objetivo, de levar o conhecimento. Então, o que o Carnaval pode contribuir? Essa foi uma temática, né? Contribuiu lá História e Geografia, continente africano. Agora, dia 26, nós vamos ter uma formação que nós somos convidados para os professores de Educação Física. Como o projeto fala em multiculturalismo, ele se insere, né, em várias áreas, né, em todas as áreas, posso dizer. Então, como que a gente vai trabalhar a questão do multiculturalismo por meio dos estudantes que eu citei, com os professores? O que a gente tá vendo? Então, um estudante indígena, né, ele vai trazer um jogo de tabuleiro que é típico da etnia dele. E como que acontece esse jogo? Que ontem, eu conversando com ele já me deu uma aula. Assim, ele disse, é parecido com xadrez, mas não é xadrez, é mais fácil, mas tem que ter trabalho em equipe, tem que ter um líder. Isso ele aprendeu lá com o vô, né? Lá, então, é um jogo cultural, né, próprio daquela etnia dele. Então, ele vai explicar, né, o objetivo daquele jogo, como que eles constroem aquele tabuleiro, provavelmente deve ser com algo da natureza, né? E o professor vai poder replicar isso na sua sala de aula, né, com todo aquele contexto. A Farida vai nos apresentar uma dança que é do país dela, né? Então, contextualizar essa dança, que momento que se dança isso, por que aquela dança existe. Aula de educação física, aula de dança cultural. Sim. Deixei o desafio aqui para pensar o que a escola de samba pode colaborar. De repente, construção de instrumentos para percussão, né? Porque pode começar lá na educação infantil, quando trabalha com estímulo, um chocalho, da onde que surge, né? Que é um instrumento muito usado hoje numa bateria. Então, a ideia é essa, né? A partir desses sujeitos, a partir dessas instituições, agregar os seus saberes, né, aos saberes dos nossos professores, dos nossos alunos. E esses encontros vocês estão registrando, filmando, gravando? Tudo registrado, filmado. Bacana. Temos encontros quinzenais, né? Semana passada o encontro se deu lá no Edutec, né, que é da SMED, da Secretaria Municipal. E agora, semana que vem, já temos esse outro encontro. E a gente discute, né, tem um grupo forte ali no WhatsApp, e o projeto ele não é somente para alunos da universidade, né? O foco é alunos, mas se tem algum estrangeiro que está me ouvindo, né? Se temos algum quilombola que está aqui em Santa Maria, né? O representante da comunidade trans, todos são bem-vindos no nosso projeto, todos são bem-vindos. Então, a gente deixa esse convite, né, para quem quer agregar, né? Um carnavalesco aí que queira agregar conosco, são bem-vindos para que a gente possa contar a história que a história não conta, né? Por meio de quem realmente vive e viveu essa história. Qual que é a durabilidade do projeto? Esse projeto ele foi aprovado pelo Observatório de Direitos Humanos, né, da UFSM, então ele tem um prazo, mas a gente vai dar continuidade, a gente pretende tornar esse projeto algo permanente, né? Porque
Amanhã depois se forma a Farida, mas chega o João, né? Depois sai o Sérgio, chega o Serginho. Então, a ideia é fazer sempre que o projeto esteja em ação. Bacana. Né? Que o projeto tenha uma continuidade e aqueles que saem, se quiserem permanecer também, serão bem-vindos, que se formam, né? Enfim, porque a ideia é manter essa questão da cultura muito viva, né? E principalmente, assim, abaixo o preconceito, né? De qualquer forma e de qualquer gênero. Sim. Né? Eu acho assim, que depois dessa última fala nossa lá, eu ia embora até, porque eu tinha compromisso, fiquei para ouvir a Farida e o Jerônimo. Joaquim. Cara, fantástico lá que eles falaram sobre o continente africano. E eu fiquei lá atrás e vi ali os professores comentando que nunca na vida eles imaginavam que iam escutar, né, de gente de lá, do continente africano, falando do país deles, mas com conhecimento de causa. Não é que fulano contou, o outro contou. Não, os caras estão ali, vivem lá e contaram a realidade. E aquilo ali, eu tenho certeza que na próxima, quando no dia 26, o pessoal da educação física vai ir todo mundo lá. Com certeza. Porque isso aí se espalhou, sabe? Esse negócio do enredo das escolas de samba, nunca na vida ninguém imaginou que uma escola de samba pudesse dar uma aula de história e de geografia. E eu até pensei no samba do Barracão, ali da Quarta Colônia, que foi com o Guaraci, que ganhou, acho que ficou em segundo. Ele escreveu o samba e a Vila levou para a Avenida, conta toda a história da imigração italiana aqui na Quarta Colônia, sabe? Inclusive, umas 2 aulas foi componentes daquela orquestra, que eu me esqueci o nome, que tem lá. E eles vieram aqui com roupas típicas, claro, estilizadas, e desfilaram na Vila Brasil. Trouxeram as antigas carretas, né? Carreta. O pessoal botou uma roupagem, né? Desfilaram aqui. Então, a gente pode falar sobre isso também, uma aula de história, né? A história nossa aqui da região. É só ver também, tu falou, o samba que está sendo falado de 2019 da Mangueira, mas a gente pegar os sambas que vão ser tocados ano que vem, vai ser mais uma grande aula de todas as escolas. O pessoal está se esmerando nas pesquisas. Sim. Lá, né? Inclusive, indo para os lugares que são citados, eles vão lá fazer uma pesquisa em loco, né? Sim. Do que vão colocar no tema, no enredo e depois no samba. E isso, né, conversa diretamente com a universidade, né? Porque Sim. A universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então, o carnaval, eu sempre falei isso, né? A universidade também é um campo de pesquisa, né, sobre o carnaval. E também um campo de trabalho. Porque, vamos dizer, Santa Maria não é exemplo, né? Mas Uruguaiana, Porto Alegre, quantos profissionais que a universidade forma que uma escola de samba precisa? Que a estrutura do carnaval precisa? É o jornalista, é o relações públicas, né? É o engenheiro mecânico que precisa ver a estrutura de carro alegórico e por aí vai. Cruz Alta, que a gente foi 2 anos Cruz Alta, seguidos, que a gente foi duas vezes seguidas. Tem que ter um técnico de segurança do trabalho lá com a estrutura, tem que ter o bombeiro civil. Então, é toda uma estrutura, né, que precisam de profissionais formados por quem? Pelas universidades, especialmente pela nossa, né, aqui em Santa Maria e região aí, que são dessas áreas que conversam com o carnaval, né? Eu preciso lá ensaiar o mestre Salima Porta-Bandeira, curso de dança. Preciso a preparação física de uma comissão de frente, de mestre Salima Porta-Bandeira, educação física. Então, a gente tem todas essas áreas, né, que conversam. Então, além disso, nós temos também o carnaval agora auxiliando, né, contribuindo com a universidade na formação de professores. Bacana. Né? Então, essa troca mútua e permanente, ela é muito importante, né? A gente contar, né? E geralmente, o David Domênico, que escreveu o samba, ele é carteiro. Né? A gente conheceu ele pessoalmente e fez uma amizade conosco, com a nossa querida e saudosa Débora Rosa. Ele é carteiro, né? E olha a inspiração que ele tem. E provavelmente... E pesquisou, né? E pesquisou. Eu tenho o contato do David aqui, até mandei para ele, que a gente fez toda uma formação de professores com samba dele. E mandei para o Moacir também. Mas me faltou perguntar algo que eu vou perguntar para ele hoje, quando eu sair daqui. Depois eu te digo, Marcelo. A formação dele, se ele tem uma formação superior, né? Porque muitos
né, fazem programas aí de doutorado e mestrado e um pós-doc e não tem aquela inspiração, né? Sim. E não abrange todo aquele conhecimento porque tu começa a funilar, né? Tu começa a pesquisar X e tu não sai muito, né? Tu não abre pro alfabeto inteiro, como eu digo, né? Tu pesquisa aquilo ali e tu vai se torna um especialista naquela área X, né? Mas e as demais? E um sambista, uma escola de samba, não pode se focar apenas, né? Só numa comissão de frente, ou não, ela tem que olhar um todo, né? A escola de samba, o carnavalesco, o presidente, né? As criancinhas que são formadas lá na base, então elas precisam interagir e passam, né? Lá da ala infantil e vão chegar até baiana e depois ali velha guarda. Então é toda uma construção, né? De identidade, né? De pertencimento, que é o que a gente quer que esse projeto deixe o seu legado aqui em Santa Maria. Que as pessoas aprendam a respeitar o carnaval, o estrangeiro, o indígena, o quilombola, a mulher trans, né? O negro, com respeito. Vamos então esperar essa resposta dele e tu me traz no outro episódio que eu vou gravar contigo, que falta fazer um contigo só sobre carnaval. E assim eu agradeço já a tua presença aqui no programa hoje, que você vai deixar um recadinho final aí pra gente encerrar. O recado eu dei antes, né? O Sim, recado sim. que é convidando o pessoal para agregar esse projeto. E é um prazer estar aqui e poder também, né, apresentar um pouco da nossa cultura, da nossa cidade para nossa Farida, né, nossa estudante. E, acima de tudo, criando esses elos, né, de amizade, de carinho, junto com os nossos estudantes e todos os envolvidos no projeto. E agradecer a oportunidade, que esse programa ele é cultura, né, Marcelo? Acima de tudo, ele é cultura. E hoje a gente teve uma aula aqui de cultura, samba, educação. Sérgio? Dizer que eu me sinto muito feliz de ter voltado aqui, né? Quase, como é que é? Poucas edições atrás. Poucas edições atrás. Não, mas estou acompanhando todas, né? Achei legal ver todo esse teu conhecimento, pesquisa e estudo também que tu trouxe aqui hoje. Sim. Não, eu não sou formado em História, mas eu gosto da História, sempre gostei, sabe? Desde o tempo lá da formação científica lá. Antigamente era científico, né? Então, te dar os parabéns pelo programa e espero, né, que todos esses professores que estão participando do projeto sejam multiplicadores, não só, né, do conhecimento, mas também que divulguem o que é uma escola de samba, o que pode acontecer lá, né, que não é só lá desfile de carnaval, aqui até porque não temos, né? Mas também a cultura também, e que também, né, quando falar em continente africano, sabe que a África não é um país, que a África é um continente formado, e a Farida mostrou lá, muito bem, mostrou o mapa da África, né, que é formada por vários países, né, e que sirva de lição para eles, para todos, né, que nós temos um intercâmbio muito grande com o pessoal que vem de fora do Brasil, que traz grandes conhecimentos, mas conhecimentos reais, não o que escrevem e que fazem propaganda, e muitas vezes enganosa, como fazem de nós, porque antigamente diziam que no Brasil, lá no Rio de Janeiro, andava elefante no meio da rua, que tinha tigre, que tinha um monte de coisa, que os macacos andavam pulando das árvores lá, que não é uma realidade nossa também, que foi deturpado, mas que graças a Deus, e graças ao Carnaval também, né, porque o pessoal vem aqui, vai lá no Rio e se deslumbra com aquele lugar maravilhoso. Eu não sei se a Farida conhece o Rio de Janeiro, mas é fantástico aquelas praias lá, né? Um dos lugares bonitos do Brasil. Então, resumindo, né, que esse projeto fique mesmo, né, porque foi uma ideia fantástica da Cassiana, e que esse projeto fique, porque vai passar a Farida, vai passar a Serjão, vai passar a Cassiana, mas os conhecimentos que a gente transmitiu e que recebemos deles também vão ficar, né? Farida, vai encerrar com nossa convidada de Moçambique. Bom, para encerrar assim de forma bem breve, só agradecer pelo convite que a Cassiana fez para poder estar no projeto, e eu espero mesmo que consiga fazer com que o projeto seja permanente, porque eu acho que seria importante, principalmente Santa Maria, que é a cidade que eu conheço, que é extremamente fechada, extremamente racista. Então, eu acredito que
o intercâmbio que nós estamos tendo, porque nós também recebemos também coisas boas também dos nativos daqui, e esperamos que o que a gente transmite também seja repassado dos professores para os alunos, dos alunos para os amigos, e que se desmistifique essa África que se colocou na cabeça ou na história, né? Na história de um país selvagem. Tanto que se diz que quando vem um africano pergunta sobre civilização, eu perguntei lá na formação o que é civilização. Quando fala de civilização é porque está falando de alguém que não é civilizado. Então, o que seria ser civilizado, o que seria não ser civilizado? Não significa que o Ocidente é civilizado, a África não. Simplesmente temos etnias, culturas e ritmos de vida, tem estilos de vida totalmente diferentes. Então, a questão do respeito é uma das principais coisas que nós pretendemos deixar com o projeto, o respeito pelo outro, independente da etnia, da religião e do ser humano. Simplesmente somos seres humanos com algumas coisas diferentes que nos tornam iguais, mas diferentes. Exatamente. Isso aí. Muito obrigado, valeu. Valeu. Excelente programa, muito legal. Então, voltamos numa próxima edição do podcast Lente do Samba.